como que eu posso me arrepender? Como que eu devo me arrepender? Como eu chego ao arrependimento? Eu preciso saber que eu estou em pecado, que eu peco, que eu sou um pecador, que eu sou um falho, né? Que eu sou errante. É necessário. Antes de se arrepender, é necessário. Ninguém se arrepende de algo que ela não fez de mal. Ela precisa entender que ela fez alguma coisa de errado. A paz do Senhor, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje falaremos sobre a lição 10, tá? Estudaremos aqui, faremos um pré-estudo da lição 10 dos jovens do primeiro trimestre de 2023. Espero que essa aula edifique você e os seus alunos em nome de Jesus. O tema dessa lição é arrependimento, perdão e santificação, tá certo? Né? Falaremos um pouco sobre os processos da vida do crente até chegar na santificação, o que ele precisa fazer, o que ele precisa receber para, né, chegar aí à santificação. Texto áureo. Vinde, então, e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Resumo da lição. O caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Ok? O caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. A leitura bíblica em classe, né, o texto básico desta lição, está em 1 João, tá? Primeira carta de João, capítulo 1, dos versículos 7 a 10. E aí, mais uma vez, assim como nós costumamos orientar, leia com os alunos em sala de aula, leia pausadamente, para que todos possam compreender e entender aquilo que está sendo lido, né? Nós sabemos que o mais importante é nós entendermos o que nós lemos. Nós entendemos o que nós lemos. Não adianta lermos alguma coisa e não entendermos aquilo que foi lido. Agora, os objetivos. Primeiro objetivo, evidenciar que o arrependimento é a base para uma vida de santidade. Compreender que o cristão deve perdoar a si mesmo e ao próximo. Apresentar exemplos bíblicos de pessoas transformadas por meio do arrependimento. Amém? Então, esses são os três objetivos aí. E aí, converse com os alunos, né? Talvez a lição não apresente outros mais, só apresentam dois, na verdade, né? Talvez você queira apresentar mais exemplos na Bíblia, exemplos de arrependimento na Bíblia. Então, vocês podem conversar sobre isso. Inclusive, seria muito bom se vocês, né, professores e professoras, pudessem pedir aos alunos que eles apresentassem alguns exemplos, né, de pessoas na Bíblia que pecaram e se arrependeram, né, e tiveram um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro retorno para Deus. Isso vai ser muito bom. Ok? Introdução. O caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e pelo perdão. Para se obter o perdão divino é preciso ter consciência do erro cometido, confessar e deixar a prática do pecado. Ser perdoado não é tudo, precisamos aprender a perdoar também, até a nós mesmos. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem se perdoar, pelo orgulho que os afastam do arrependimento e do perdão ao próximo. Amém? Esta é a introdução, tá? E aqui no primeiro tópico, né, nós temos três subtópicos. O primeiro tópico vai falar de santidade e arrependimento. Vai fazer um paralelo entre santidade e arrependimento, ok? E os subtópicos são: santidade não significa perfeição. 2. A graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. E 3. O arrependimento é a base para a santificação. Então vamos lá.
Desde a primeira lição, nós estamos falando sobre santificação, sobre santidade. Nós já falamos também, neste meio termo, sobre arrependimento, porque não tem como, né? Não tem como nós falarmos em arrependimento sem falar em. Não tem como falar em santidade sem falar em arrependimento. Então é necessário que nós venhamos falar sobre arrependimento, certo? E aí a lição ela nos traz um ponto, né? Que perfeição não quer dizer santidade. Que santidade não quer dizer, não significa, não é a mesma coisa que perfeição. Nós já falamos isso em outras aulas, mas é sempre muito importante nós frisarmos quantas vezes for necessário para que todos nós venhamos compreender, para que a nossa mente possa captar essa mensagem, né? Captar essa mensagem que santidade não quer dizer perfeição. E por que que é muito importante nós dizermos isso? Porque muitas pessoas elas se sentem, né? Elas se sentem rancorosas. Muitas pessoas elas se sentem é, 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 imperfeitas, mas no sentido de que elas não podem servir ao Senhor justamente porque elas pecam. Só que quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vemos e aprendemos que é impossível uma pessoa deixar de pecar. Todos nós, infelizmente, viveremos com essa raiz pecaminosa em nós, tá? Que nós, por conta da nossa carne, por causa da nossa matéria corrompida, nós ainda cometeremos muitos pecados, ainda enquanto nós estivermos neste corpo que é corrompido, que foi corrompido pelo pecado. Mas nós cremos, né, que um dia nosso corpo será transformado, glorificado e aquilo que é incorruptível será revestido de glória para a glória e honra do nome do Senhor. Nós cremos nisso, esperamos isso, né, que um dia nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. Amém? O que quer dizer então, só recapitulando aqui, o que quer dizer então santidade? Santidade, trazendo para a nossa vida, santidade quer dizer uma pessoa que ela vive lutando contra o pecado, ela vive tentando não pecar constantemente, ela vive tentando não pecar. Mas por acidente, por algumas ocasiões, ela comete pecado. Por acidente não quer dizer que ela não tenha a intenção de pecar, porque se nós falarmos que todos os nossos pecados não são intencionais, nós estamos mentindo, né? Mas nós cometemos pecados acidentais, porém intencionais, muitas vezes, né? Só que nós vivemos tentando não pecar. Isso quer dizer santidade, tá? Explicando de uma forma geral, é isso que quer dizer santidade, tá certo? E o que é o contrário da santidade? É viver deliberadamente pecando, tá certo? O que é deliberado? É viver sem uma regra, tá? É viver sem uma regra, é, é viver de uma forma como se não houvesse leis, né? Como se Deus não existisse, como se Deus não abominasse, não odiasse o pecado, tá certo? Aí você faz o que você quiser. Então isso que quer dizer, isso que é o contrário de santidade, certo? Então santidade não significa perfeição justamente por isso, porque uma vez que nós pecamos, né? E ainda pecaremos, sabemos pela palavra de Deus que nós pecaremos, e não é errado dizer isso, né? Logo, não há perfeição em nós. Pelo contrário, nós sabemos que Deus é a própria perfeição e um dia Ele nos aperfeiçoará. Nós corremos para isso, né? Nós corremos, né, para chegar ao estado de varão perfeito, assim como Jesus Cristo foi, mas nós sabemos que ainda não estamos no estado perfeito. Amém? E o subtópico 2 nos diz: a graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. Aí, poxa, a gente sabe que Deus, ele abomina o pecado. A gente sabe que Deus abomina o pecado e que nós pecamos. Ainda que não deliberadamente, mas pecamos. Aí surge uma pergunta no ar, né? Como que alguém pode agradar a Deus se ela peca? Lá em Provérbios capítulo 6, dos versículos 6 a 9, se não me falha a memória, a Bíblia diz que a Bíblia dá
alguns exemplos de pecados, né? Uma relação ali de pecados que Deus odeia, né? Que Deus odeia. E ainda diz que tem uma sétima, né? São seis, ainda tem uma sétima que a alma do Senhor abomina. E aí a gente pensa, poxa, se Deus odeia o pecado e nós pecamos, como que nós podemos agradar a Deus? Como que nós podemos agradar a Deus se em muitas ocasiões as nossas mãos estão sujas, as nossas vestes não estão brancas, né? Não estão purificadas? E aí o subtópico 13 ele nos dá a resposta, né? O arrependimento. Quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos os nossos pecados, né? E percebemos que somos falhos, somos errantes, e quando nós olhamos para Deus e vemos que Ele é perfeito, e aí nos arrependemos. Pela palavra de Deus nos arrependemos, porque também é impossível, nós sabemos, já falamos inclusive sobre isso, e é importante ressaltar mais uma vez que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ninguém pode entender que essa pessoa é uma pecadora, ninguém pode entender que é um pecador sem antes observar a palavra de Deus, né? Sem antes observar a palavra de Deus e ver na palavra de Deus que o pecado é uma rebelião contra Deus, né? E é justamente isso que significa pecado, né? É uma rebelião, entendeu? E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, e olhamos para a nossa vida e vemos como nós estamos, aí nós entendemos que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos de uma transformação. E aí o subtópico 3 nos traz aqui, né? O arrependimento é a base para a santificação. Então ninguém pode se aproximar de Deus sem antes se arrepender, sem antes olhar para a sua vida e ver que é um pecador, né? Sem antes olhar para a sua vida e entender que precisa largar o seu pecado para se aproximar de Deus. Isso é muito importante entender. Nós, a Bíblia aponta, lá em Apocalipse, que uma das igrejas do Apocalipse, ela foi, vamos dizer assim, aplaudida, né? Foi louvada por Jesus, por quê? Porque essa igreja, ela não seguia certas heresias. E nós entendemos hoje que nós também devemos estar atentos às heresias para que nós venhamos condená-las, né? E quando nós observamos como a igreja está hoje, algumas coisas que acontecem, nós vemos que há algumas heresias circulando no meio das igrejas. E uma das heresias é a heresia da supergraça, tá? É a teologia da supergraça. Então, o que a supergraça diz? Ela só aponta ao amor de Deus, só aponta às bênçãos espirituais, só aponta a salvação, só aponta o perdão de pecados, né? Só aponta o lado positivo da graça de Deus. Esse é o lado positivo. Qual que é o lado negativo? O lado negativo é aquele que nós devemos olhar para nós, observar os nossos pecados, né? E nos arrepender, confessar os nossos pecados. A teologia da supergraça, né? Essa doutrina que tem surgido aí, ela nunca diz para você, olha, você é um pecador. Você é um pecador, você precisa se arrepender do seu pecado, senão você vai para o inferno. Só mostra o céu e não mostra o inferno, né? Não mostra a sujeira que é o pecado, não mostra quão o pecado é ruim diante dos olhos de Deus. E isso é um perigo, porque em toda a Bíblia nós observamos, inclusive até no textuário dessa lição, fala de Isaías, no capítulo 1, no versículo 8 de Isaías, 18, melhor dizendo, perdão, versículo 18 de Isaías diz que Deus fala assim, por intermédio do profeta Isaías, fala assim, olha, ainda que os seus pecados sejam vermelhos, como a escarlata, eles serão alvos mais do que a neve. Mas, para isso, é necessário o povo fazer alguma coisa. É necessário o povo fazer alguma coisa. Ou seja, se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados. E quando nós olhamos para o livro de Isaías e vemos a condição do povo, nós vemos que o povo estava totalmente afastado dos caminhos do Senhor, né? Ainda que o Senhor usa alguns exemplos, né? Dizendo que o boi conhece ali, né? Quem o seu senhor, as ovelhas conhecem o seu pastor, mas o povo de Israel não conhece o seu senhor.
não conhece o seu Senhor. Ou seja, isso é Deus falando do povo de Israel. Então Deus falou isso para que o povo pudesse se voltar. E quando nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo, é impossível a gente não falar sobre pecado. Nós necessitamos falar sobre pecado, porque é necessário. É necessário falar sobre pecado, porque nós precisamos olhar para os nossos pecados, ver a nossa imperfeição, olhar para Jesus, ver a santidade de Jesus, o quão Jesus é perfeito e o que ele fez por nós para nos purificar dos nossos pecados. Aí então nós compreendemos o que é verdadeiramente o Evangelho. Amém? Tópico 2, a santidade e o perdão. Aí nós temos 3 subtópicos, tá? Subtópico 1, o cristão precisa aprender a se perdoar. Subtópico 2, o cristão precisa perdoar o seu próximo. E o subtópico 3, o cristão deve ser livre da raiz de amargura. Nesses subtópicos, às vezes a gente não acha exemplos sobre a questão de se perdoar. Mas eu lembro como se fosse hoje, uma vez uma irmã, que infelizmente não se encontra por enquanto, né, nos caminhos do Senhor, ela dando uma aula para nós, ela falou assim que, irmãos, às vezes a gente acha que é impossível nós nos voltarmos para Deus quando cometemos um pecado. Porque quando nós pecamos, né, ou pelo menos deveria ser assim, quando nós cometemos um pecado, nós não queremos ir até o Senhor, nos fazemos igual a Adão, né, que se escondeu, não quis ir ao Senhor. E aí ela falou assim, meu irmão, justamente porque você pecou, você deve ir até Deus para poder se livrar do seu pecado. Para que Deus possa te lavar, te purificar, perdoar o seu pecado. Então, o que quer dizer isso que o crente ele precisa se perdoar? Se perdoar é o quê? Bom, eu pequei, eu reconheço o meu pecado, eu sei que eu sou um pecador e eu preciso urgentemente ir atrás do meu perdão. Preciso urgentemente confessar o meu pecado a Deus para que eu possa ser perdoado. Isso é se perdoar. Se perdoar é ir até Deus e receber de Deus o perdão, né? Agora, quando eu não me perdoo, aí eu fico amargurado no meu canto, né? Eu me escondo de Deus. Por quê? Porque eu não quero me perdoar. O pecado é tão grande na minha vida que eu não quero me perdoar. E há um outro exemplo também, que é o exemplo de Judas. O que aconteceu? Judas, ele traiu Jesus, né? E isso tudo já foi predito pelo Senhor. Jesus já havia falado que isso iria acontecer. Inclusive falou para o próprio Judas o que iria acontecer. E só que mesmo depois de Judas ter pecado, ele não se perdoou. Ele sentiu remorso pelo pecado dele. Diferentemente do arrependimento, que o arrependimento é o quê? Eu olho para mim e tem uma mudança em mim. Mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento. E o arrependimento me faz voltar para Deus. Agora, o remorso não. O remorso, eu fico tão fixado no pecado que eu cometi que não há mais solução, que eu vejo que não há mais solução. E aí acontece o que Judas fez, né? Ele se matou. Se jogou no penhasco, né? Ele não olhou para Jesus, mas ele fixou somente os olhos para o pecado. Entendeu? Então, se perdoar é isso. É quando eu sei que eu estou no pecado e eu entendo que eu preciso de perdão. Eu preciso que alguém perdoe. E esse alguém somente é o nosso Senhor. Esse alguém é Jesus, né? Então, se perdoar é assim. Agora o tópico 2 diz, o cristão precisa perdoar o seu próximo. Quando nós olhamos lá também, a primeira carta de João, capítulo 1, né, a partir do versículo 7 ali, que diz, se nós andarmos na luz, como na luz Jesus está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós entendemos que João ele utiliza aqui uma lógica, né? Se andarmos, perceba, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Então João já entende aqui, ele nos ensina que andar na luz é igual
a ter comunhão uns com os outros. É impossível uma pessoa andar na luz, é impossível uma pessoa andar na luz que Jesus está, se ela não tem comunhão com seu irmão. E lá quando nós vemos em Mateus capítulo 6, né, a partir do versículo 9, ali na oração modelo, nós vemos que Jesus nos ensina que quando nós orarmos a Deus, nós devemos pedir perdão para Deus da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que têm feito algo ruim a nós. Então perceba que uma coisa está ligada à outra. Então não há como um cristão ser perdoado por Deus se ele não perdoa o seu próximo. Tá certo? Então é necessário que ele se reconcilie com o seu próximo, ele tenha comunhão com o seu próximo, que aí o sangue de Jesus Cristo, vai purificar o crente de todo pecado. Amém? Subtópico 13. O cristão deve ser livre da raiz de amargura, aquilo que nós falamos, né? O pecado não pode gerar uma amargura no crente. Não pode gerar amargura. Mas o pecado, uma vez cometido, ele precisa, né? Ele precisa ser na vida do crente uma coisa passageira. O crente ele precisa procurar um meio de se livrar rápido daquele pecado. E este meio nós entendemos que é o arrependimento. E aí, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, para você alcançar a misericórdia do Senhor, e a misericórdia do Senhor é o perdão de pecados, inclusive, se você puder, até toque sobre esse assunto, né? Pergunte aos jovens, o que é graça e o que é misericórdia? Pergunte para eles, há diferença ou é a mesma coisa? Isso é muito bom, isso é muito bom. E aí nós aprendemos que a misericórdia do Senhor na nossa vida é o perdão de pecados, né? Quando o Senhor nos perdoa dos nossos pecados também. Amém? Então a santidade e o perdão. Poxa vida, como eu posso ser perdoado? Preciso me arrepender. Como que eu posso me arrepender? Como que eu devo me arrepender? Como eu chego ao arrependimento? Eu preciso saber que eu estou em pecado, que eu peco, que eu sou um pecador, que eu sou um falho, né? Que eu sou errante. É necessário. Antes de se arrepender, é necessário. Ninguém se arrepende de algo que ela não fez de mal. Ela precisa entender que ela fez alguma coisa de errado. Certo? Inclusive lá na primeira carta de João, capítulo 1, né, no texto bíblico, na leitura bíblica em classe, detalha muito bem isso. Porque diz que quem diz que não comete pecado, já está pecando, já está cometendo erro. Porque todos nós pecamos, né? Todos nós pecamos. Romanos também, Paulo fala sobre isso também na carta aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, uma pessoa, para ela chegar ao arrependimento, ela precisa compreender que ela é pecadora, tá certo? E aí eu quero ir mais a fundo ainda. Para uma pessoa entender que ela é uma pecadora, não há como ela entender que é uma pecadora sem antes observar aquilo que diz o que é pecado. E o que nós vemos hoje que é pecado? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, por isso que nós devemos, mais do que nunca, mergulhar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer aquilo que pode ou não estar na nossa vida. Aquilo que podemos ou não fazer. Tá certo? Tópico 3. Exemplos de pessoas arrependidas. Nós temos 2 exemplos aqui. Nós temos outros exemplos, né? E aí, como eu falei, nós podemos sim, em sala de aula, perguntar, inclusive melhor ainda, não só em sala de aula, mas no grupo durante a semana, pergunte aos jovens, olha jovens, tragam durante a aula exemplos de homens ou mulheres que se arrependeram, né, de seus pecados, né? E aí, discuta ali em sala de aula, vai ser muito bom, com certeza. E aí, se algum jovem, né, corajoso quiser aí contar uma experiência, será melhor ainda. Eu creio que vai ser uma dinâmica muito boa. Ok? Subtópico 1. Zaqueu, o chefe dos publicanos. Né? E o tópico 3, isso está no tópico 3, exemplos de pessoas arrependidas. E o subtópico 1, Zaqueu, o chefe dos publicanos. Isso se encontra em Lucas capítulo 19,
dos versículos 1 a 10. Aí leia também esse texto, se tiver tempo, né? Eu sei que às vezes não dá tempo de ler tudo isso em sala de aula, mas se tiver um tempinho aí, leia, né? Leia, vai ser muito bom ler com todos os jovens para que todos possam compreender este texto, né? E também o exemplo da mulher que foi pega em adultério. Esses são os exemplos que a lição nos dá. E aí você discuta lá em sala de aula e vai ser muito bom, eu tenho certeza disso. Um dos exemplos que eu acho que nós mais citamos aqui, em todas as pré-aulas, eu acho que foi o exemplo de Davi. Se eu não me engano, foi o exemplo de Davi. Porque Davi, ele é um exemplo de arrependimento. A vida dele é um exemplo para nós. Porque Deus olha para ele e fala assim, Deus fala para Samuel, ó, Samuel, eu encontrei alguém que é segundo os meus olhos. Eu encontrei alguém que é segundo os meus olhos. Só que esse mesmo Davi, que é segundo os olhos do Senhor, ele comete pecados absurdos que, mesmo se um não crente cometesse hoje, ele seria excluído. Ele seria excluído de uma forma assim absurda. Nós conhecemos essa palavra excluído hoje, né? Excluído assim, sei lá, das redes sociais, de qualquer. Seria preso, na verdade, condenado, preso, né? Porque ele adulterou, depois tentou convencer o homem a se deitar com a mulher dele, enganar o homem, depois mandou matar Urias, né? Então nós vemos que Davi ele cometeu pecados gravíssimos. Mas mesmo assim a Bíblia menciona que ele era segundo os olhos do Senhor, né? Mas nós sabemos que isso é porque ele era uma pessoa que ele não se valia do seu pecado. Ele não dava desculpas do seu pecado, ele não tentava justificar o seu pecado, pelo contrário, né? Ele se arrependia, confessava o seu pecado, buscava o perdão de Deus. E é isso que nós devemos fazer também. Amém, meus irmãos? Eu creio que esta aula vai trazer uma edificação muito grande, tanto para nós, professores, né, quanto para os alunos. Não esqueça de fazer aquela boa, né, oração antes de começar a lição. Chame a presença do Espírito Santo de Deus, para que todos sejamos edificados por esta lição. A conclusão diz assim: nesta lição nós aprendemos que não existe perfeição humana, mas mediante a graça de Deus, o cristão que busca uma vida de santidade pode agradar a Deus. O crente precisa perdoar a si mesmo, ao próximo e deixar toda a raiz de amargura, bem como buscar o arrependimento sincero, que é a base para o caminho da santidade. Amém? Deus abençoe.